Há pouco tempo eu fiz um react à Linhagem Geek falando sobre a importância da cultura e como que o Donald Trump, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, tem visto na cultura uma forma de se consolidar no poder e concretizar os seus projetos. Infelizmente, como bem observei nesse react, os cristãos eles não têm a mesma percepção sobre o valor da cultura. E é justamente buscando enfatizar isso, aprofundar esse assunto, que o react de hoje terá uma abordagem de procurar demonstrar, através de literatura, através de fontes, como que a cultura ela sempre foi um meio de manipulação, especialmente a cultura pop, que tem se propagado de uma maneira nunca antes vista mediante as nossas tecnologias. E o canal que eu vou estar reagindo hoje é o canal Fé e Tulipas, um canal relativamente conhecido no meio reformado, é muito frequentado, consumido, melhor dizendo, pelo público feminino. Mas eu gostei muito da abordagem que a moça desse canal, me parece que é Rebeca, o nome dela, trouxe. E eu vou reagir, fazer aqui alguns acréscimos. Peço que você curta, comente, se inscreva e vamos que vamos para o conteúdo. C.S. Lewis disse algo que se tornou um dos grandes fundamentos para tudo aquilo que ele trabalhou. E o que é mais interessante é o fato de que essa verdade é extremamente importante até mesmo para os nossos dias, porque nos ensina coisas muito profundas. E por isso, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o porquê muitas pessoas não concordam com isso e qual a importância dessa verdade para hoje. Não existe dúvida de que as mídias estão moldando a nossa mente, as nossas opiniões e, consequentemente, quem nós somos. Mas como que isso acontece? O mundo passou por algumas revoluções gráficas que culminaram no ponto em que nós estamos hoje. Começando com avanços tecnológicos, posteriormente com o telégrafo, com a fotografia, com a televisão, com a cinematografia e hoje com também a rede social. E a cada um desses avanços, a nossa... Esse é um ponto muito fundamental, porque as pessoas tendem a desprezar as inovações tecnológicas como algo que mudou totalmente a nossa dinâmica de vida, em vários aspectos, e isso comprometeu a nossa devoção cristã. Diga-se de passagem, eu estou no meu radar para fazer um script para um vídeo bastante robusto e pesado sobre a Revolução Industrial, que é uma revolução subestimada pelos cristãos. Eu vejo a galera falando muito da Revolução Francesa, da Revolução Russa, mas se esquecem da Revolução Industrial, onde aconteceu uma mudança significativa na maneira como as pessoas vivem, na maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras e na maneira como elas se relacionam com o próprio Deus. E hoje, o que a gente vê com as Big Techs e com os aplicativos que são baixados e consumidos, utilizados nos nossos smartphones, é que nossa vida gira em torno dessa tecnologia moderna. E isso afeta muito a nossa devoção cristã e tem implicações muito claras na nossa cosmovisão. Eu sempre gosto de trazer à tona um exemplo que o autor Craig Gay traz em sua obra Modern Technology and Human Future, A Christian Appraisal. É um livro que nós não temos em português, mas uma obra excelente, em que Craig Gay diz que há muito tempo existia na igreja anglicana um verso em determinado hino que clamava a Deus que protegesse os fiéis dos terrores noturnos. Este verso do hino ele foi tirado a partir do momento que se inventou a luz elétrica. Para que você precisa de Deus para livrá-lo dos terrores noturnos se a eletricidade te garante a segurança? Logo, a gente percebe que a tecnologia ela muda a maneira como a gente vive e muda a maneira como a gente exerce a nossa piedade. Logo, isso que ela está trazendo aqui é de profunda importância. Se a luz elétrica, que é algo que hoje já está intrínseco no viver de todos nós, trouxe implicações, que dirá os aplicativos? Que dirá os nossos smartphones?
que a gente leva para cima e para baixo, para onde quer que nós vamos, e estamos a todo momento consumindo conteúdo neles. Nossa mente foi impactada e, consequentemente, a nossa imaginação também. Uma vez que somos bombardeados com imagens, a nossa imaginação, de certa forma, trabalha menos, porque já teve uma imagem na nossa mente. E isso não é de todo negativo, mas tem os seus elementos negativos. Perceba comigo, quando enchemos a nossa mente e os nossos olhos com imagens pré-fabricadas, a nossa mente é impactada por aquilo e a nossa imaginação seguirá naquele trilho de pensamento que foi colocado diante dos nossos olhos. E para entender essa importância e o impacto disso em nós, precisamos lembrar que aquilo que vemos impacta a nossa mente. E aquilo que entra na nossa mente impacta os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos impactam o nosso coração. E aquilo que entra no nosso coração será externalizado como as nossas ações. Em outras palavras, aquilo que pensamos hoje impactará aquilo que nós faremos amanhã. E segura essa ideia, porque daqui a pouco nós vamos voltar para ver o que C.S. Lewis ensinou que tinha a ver. Esse ponto aqui é muito importante, porque as pessoas tendem a subestimar a importância da cultura em moldar o nosso agir, em moldar as nossas ações, em moldar o nosso pensamento. Como eu falei no meu react à linhagem geek, as pessoas elas pensam, na maior parte das vezes, a partir de elementos da cultura pop. E eu vejo o pessoal da direita, de fato, falando contra a escola de Frankfurt, contra marxismo cultural, essas coisas. E, de fato, são realidades que a gente precisa combater enquanto cristão. Mas agora, quando você olha para a cultura pop, é impossível ignorar como que ela determina a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente pensa, muitas vezes. O Brasil é um país que tem um número irrisório de leitores. As pessoas não leem. Mas todo mundo consome cultura pop. Todo mundo consome Netflix, Amazon, tantos outros meios de entretenimento. E todo esse entretenimento permeia, como a Rebeca disse, a nossa imaginação. E se você tem uma imaginação corrompida por esses elementos, muitas vezes anticristãos, você, consequentemente, pensará como um anticristão. Logo, percebam, pessoas ignorantes são facilmente manipuladas. E a maioria dos cristãos hoje, sinto lhes dizer, são muito ignorantes. Sequer leem as escrituras, que dirá outras obras, para compreender o que está acontecendo no mundo. Então, a gente precisa trazer à tona aquilo que eu também trouxe no meu react à linhagem geek, que Hollywood, a título de exemplo, porque quando a gente olha para a realidade dos smartphones, dos aplicativos, até transcende Hollywood. Mas Hollywood é uma grande vara de azevinho, que é um instrumento utilizado pelos magos para fascinar, para ludibriar, para enganar. Hollywood é um meio de manipulação. E as Big Techs são utilizadas como meio de manipulação para fomentar determinadas pautas. Eu falei sobre a lacração. A lacração é um exemplo. Como que a cultura pop não foi instrumentalizada para promover a lacração? E o Trump veio agora querendo dar um basta nisso. Mas isso significa que a cultura secular ela vai ser menos danosa a nós em todos os aspectos? De maneira alguma. A cultura secular dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, que os nerdolas gostam, também está cheia de elementos não cristãos. E o que vai determinar a maneira como a gente vê a realidade? Essas obras, esse imaginário, ou a palavra de Deus? A palavra de Deus ela tem que ser o fundamento a partir do qual a gente vê todas as coisas. E como eu falei no meu Instagram, e ressalvo aqui, se você não me acompanha no Instagram, comece a me acompanhar por lá. Gabriel, eu não tenho Instagram. Baixa o Instagram e me acompanhe. Porque lá eu trabalho muito bem esses temas, tem uma interação mais próxima com o pessoal. É bem legal. Você não vai se arrepender. Sei que o conteúdo lá é muito fútil, na maior parte das vezes, mas a minha página ela é bastante séria e eu interajo bastante. Fechando esse pequeno parêntese, o que eu trabalhei um tempo atrás na minha página no Instagram? Isso nos stories.
Alguém me perguntou, Gabriel, você está falando que a gente não pode assistir Brasil Paralelo? Mas o Brasil Paralelo ela produz uma cultura, vamos dizer assim, entre aspas, cristã. Qual que é a diferença entre consumir a Brasil Paralelo e consumir a Netflix, a Amazon? É um argumento que eu entendo. Eu me oponho ao Brasil Paralelo por outras razões, que eu já expus em outra ocasião, não vou aqui me delongar para não perder tempo, que não é o assunto hoje. Mas a Netflix e a Amazon são indústrias comprometidas com o secularismo, com o humanismo. Estão explicitamente contra uma cosmovisão cristã. Mas por que hoje os cristãos consomem a Amazon, consomem a Netflix? Porque não existe, pelo menos não até agora, uma plataforma de entretenimento de igual proporção comprometida com a cosmovisão cristã. Se não há uma plataforma comprometida com a cosmovisão cristã, o que as pessoas vão fazer? Vão assistir Netflix, vão assistir Amazon. E como que a gente vai falar para elas simplesmente pararem de assistir? Isso não vai funcionar. Ah, Gabriel, existe o YouTube, como eu ouvi um determinado pastor falando. No YouTube tem muito conteúdo melhor que a Brasil Paralelo, por exemplo. Tem. Mas você vai querer sentar e ficar peneirando no YouTube o que é bom? A plataforma ela é muito mais acessível. E nós, enquanto pessoas modernas do século XXI, em que a tecnologia se desenvolveu a tal ponto que a gente busca comodidade em tudo, nós queremos sentar, pegar uma plataforma e ter tudo lá, de maneira prática, como é a Netflix, como é a Amazon Prime. Logo, é imprescindível a criação de uma cultura cristã que toque até mesmo o entretenimento. Do contrário, toda a nossa imaginação, como a Rebeca falou, estará cativa a cosmovisões não cristãs. Tem a ver com isso. Mas antes, nós precisamos entender que existem duas visões comuns acerca da mídia. A primeira seria mais parecida com a distopia de George Orwell, onde a mídia em massa é uma ferramenta de manipulação das massas na mão de uma elite poderosa. A outra já seria uma visão mais huxleyiana, que vê a mídia em massa como parte do desenvolvimento inato do desejo humano por prazer e distração sem fim. E uma visão cristã equilibrada consegue entender que existem elementos de ambas as visões. Tanto a mídia pode ser uma forma de manipulação de massas, como também parte do desejo humano por prazer e distração sem fim. Em outras palavras, os humanos querem se distrair e têm a tendência ao vício na distração. E ao mesmo tempo existem grupos de pessoas que exploram esse desejo humano como uma forma de manipular a cultura. Mas como um cristão deve olhar para as mídias à luz disso? Só fazer aqui um pequeno comentário sobre a questão que ela citou do Aldous Huxley, escritor de Admirável Mundo Novo, e do George Orwell, escritor de 1984. Duas obras seminais aí que mostram como que a manipulação acontece. Porque a manipulação ela não acontece só na obra do George Orwell. Eu não sei se a Rebeca leu Admirável Mundo Novo. Eu li ambos os livros, tanto o Admirável Mundo Novo quanto a obra do George Orwell. Assisti os filmes, existem filmes baseados nessas obras também. E até mesmo no Admirável Mundo Novo, você tem uma elite que manipula. Só que no Admirável Mundo Novo, a manipulação ela se dá com uma facilidade de acesso ao prazer. Então as pessoas tomam aquela substância soma, que diga-se de passagem tem origens espirituais. O Aldous Huxley não era um secularista como esses que a gente vê por aí. Ele era um perennialista. Ele, inclusive, escreveu uma obra chamada Filosofia Perene. É um perennialismo de uma linha diferente do René Guénon, mas fato é que o Huxley ele acreditava numa forma de sociedade em que os narcóticos tivessem uma ampla utilização. A gente vê isso hoje. Como que o problema dos narcóticos é algo seríssimo. Diga-se de passagem, eu quero muito fazer, em breve, no futuro próximo, um vídeo sobre o problema das drogas. E responder esse problema a partir de uma perspectiva cristã reconstrucionista. O Huxley, ele demonstra no seu livro uma sociedade em que as pessoas estão entorpecidas pelo prazer, tanto através da substância da soma, que representa narcóticos, quanto a partir do sexo livre. Não existem casais no Admirável Mundo Novo de Huxley. A título de exemplo, um personagem que eu me identifico muito dentro da cultura brasileira é o Selvagem, da obra do Huxley, que é um sujeito que ele simplesmente está lá a parte de tudo.
né? Em determinados ambientes que eu frequento, eu me sinto como selvagem. O selvagem, ele olha para o Admirável Mundo Novo, ele acha aquilo uma coisa absurda. Olha aquilo uma coisa assim, aterradora. E em determinado momento você tem um entrechoque entre o selvagem e o que seria um membro da elite do Admirável Mundo Novo. E ele explica para o selvagem que um mundo que dá lugar a obras como Shakespeare não é um mundo em que você consegue manipular as pessoas. E daí a gente vê como que o emburrecimento das pessoas, uma coisa que eu já trouxe muitas vezes aqui, é algo intencional. E há centenas de autores que denunciam isso. O que a gente vê acontecendo com a sociedade do século XXI é um emburrecimento que ele é intencional. E eu estou falando do Admirável Mundo Novo, do Huxley, como algo que é muito palpável. Você vê que o Huxley escreveu aquele livro, se eu não me engano, na década de 50 ou 60. E é o que a gente vê hoje. Ao mesmo tempo, a obra de George Orwell, que é uma manipulação totalitária, o Orwell ele se opôs claramente aos rumos que o socialismo tinha tomado. Ele mesmo era um social-democrata, mas viu que o socialismo foi para um lado muito perigoso, especialmente na Rússia. E nós temos também, ao mesmo tempo que a manipulação via o pensamento de Huxley, a exemplo do pensamento de Huxley, pelo menos, você tem uma manipulação ostensiva das coisas. Perceba que determinadas coisas a gente não consegue falar. Tem certos assuntos que são proibidos. A gente tem que discutir dentro das restrições de pensamento de uma determinada mentalidade humanista, secularista, progressista. E tudo isso é afirmado e fortalecido mediante o entretenimento. Então percebam, gente, como que, por um lado, a gente tem prazeres fáceis o tempo inteiro, muitas oportunidades. Por outro lado, a gente não pode falar determinadas coisas, porque a gente é perseguido, é cancelado, é prejudicado de diversas maneiras. E como que o cristão lida com isso? Ele precisa se engajar na produção cultural. O Rushduni fala uma coisa que é muito importante. Não adianta a gente ficar criticando, batendo no marxismo, batendo no feminismo, batendo na direita olavista, se a gente não produz nada. Nós precisamos pegar e produzir. A gente está insatisfeito com o que está sendo provido, a gente tem que parar de consumir isso e produzir. Então, pessoal, isso aqui fica como um chamado para que nós venhamos produzir enquanto cristãos. Isso tudo nos traz a necessidade da vigilância sobre aquilo que nós estamos assistindo e, por outro lado, a necessidade do domínio próprio para não sucumbirmos ao vício das mídias. E ambas combinam com aquilo que C.S. Lewis falava sobre imaginação. Na sua biografia, ele descreve um momento em que ele leu um livro que foi muito importante na caminhada cristã dele, e ele diz que a imaginação dele foi batizada. E anos depois, ele percebeu que a imaginação, além de ser batizada, precisava também ser discipulada, porque ele entendia a imaginação como algo que vem antes da nossa ação. Ou seja, aquilo que nós imaginamos se torna aquilo que nós imitamos. E existe uma definição um pouco menor, já usada por outras pessoas, em que poderia se dizer que a imaginação sugere o processo ou a capacidade de se criar imagens dentro da nossa mente. E uma vez que nós vivemos em um mundo onde imagens são bombardeadas nos nossos olhos, muito da imaginação já é automatizado para que nós criemos na nossa mente imagens que já foram colocadas diante de nós. E agora, presta atenção nisso, que é uma coisa que muitos teólogos falavam como sendo um dos pontos principais do pensamento de Lewis. Controlar a verdade pela qual as pessoas vivem é uma forma de controlar as pessoas. Então, voltando sobre aquilo que falamos sobre as visões acerca da grande mídia. Se o que está acontecendo hoje nas mídias é uma manipulação das massas, então, quando eles tentam zombar, desmoralizar ou reinterpretar aquilo que nós acreditamos como cristãos, eles estão tentando doutrinar a nossa imaginação para, de certa forma, impactar as nossas ações. E Você vê que isso tem funcionado em grande escala. Quantos costumes realmente alicerçados na palavra de Deus foram abandonados? Muitos.
O cristão, uma vez que ele é um consumidor ávido da cultura mediante esses meios, ele acaba influenciado na sua perspectiva sobre a verdade. O C.S. Lewis foi um autor que conseguiu trabalhar muito bem essa questão da manipulação. E eu vou ainda fazer uma live sobre a obra Abolição do Homem, em que ele trata isso de uma maneira magistral. O que acontece hoje é que, controlando a partir da mídia, a partir do entretenimento, a maneira como as pessoas pensam, as nossas elites culturais têm enfraquecido a própria igreja. A própria igreja, ela tem pensado teologia a partir de categorias secularistas. Que categorias secularistas são essas? O naturalismo, o materialismo, o progressismo, a ideia de que você ser religioso é você ser um fanático, é você ser um bitolado. Ou você, na melhor das hipóteses, se alguém que tem a sua fezinha ali, acredita em Deus, mas na sua esfera privada, você não tenta impor isso aos outros, porque é visto como uma forma de fanatismo. Tudo isso vai influenciando a gente. Vai influenciando. Olhem para a igreja hoje, comparem com a igreja de 30 anos atrás. A igreja de 30 anos atrás tinha problemas. Não estou dizendo que ela era perfeita. Mas muitas coisas pioraram. Você vê que o cristão ele perdeu muito, inclusive da sua determinação moral. Os evangélicos eles têm se tornado, em grande parte, evangélicos nominais. Nunca existiu evangélico nominal no passado. Hoje você tem evangélicos se portando igual ao mundo, com muita frequência. Se criou uma falsa cristandade. Nós temos uma igreja inchada, mas que ela é totalmente cativa à modernidade, em sua maior parte. Poucas igrejas resistem à modernidade. Poucas igrejas entendem claramente o ambiente em que estão e se propõem a ser contraculturais. E qual ação eles querem tentar gerar em nós? A complacência. Eu achei muito interessante um trecho do livro O Discurso da Servidão Voluntária, onde La Boétie conta sobre qual foi a estratégia do rei Ciro para conquistar a Lídia. E no livro ele diz: depois de ter se apoderado de Sardes, a capital da Lídia, quando aprisionou o riquíssimo rei Creso e o levou cativo, trouxeram-lhe a notícia de que os de Sardes tinham se revoltado. Teria sido fácil dominá-los. Não desejando saquear uma tão bela cidade, nem querendo destacar para lá um exército que a vigiasse, recorreu a um outro expediente. Fundou nela bordéis, tabernas, jogos públicos e publicou um decreto que obrigava os habitantes a frequentá-los. Tão bons foram os resultados que teve essa guarnição que foi desnecessário, daí em diante, levantar a espada contra os lídios. Eles divertiam-se a inventar toda a casta de jogos, de tal forma que a palavra latina usada para significar passatempos é a palavra lude, que vem de lide, lídios. Eu sei, agora sempre quando você vê alguém usando a palavra lúdico, você vai se lembrar disso. Mas o interessante é que esse relato resume as duas visões que nós falamos. Por um lado, o rei Ciro queria, sim, controlar a atitude dos cidadãos de Sardes. Mas, por outro, as próprias pessoas de lá já tinham esse desejo de distração sem fim. Então, quando houve a união de ambos, a complacência foi alcançada. E qual que é a forma como nós, como cristãos, devemos viver nesse mundo? Gostei muito do exemplo. Não vou nem tentar acrescentar, porque foi um exemplo tão bom que creio que qualquer tentativa de acrescentar seria temerário da minha parte, mera loquacidade. Mas a única coisa que eu queria comentar, né, fora o que a Rebeca disse, que já é bastante claro, é que quando a gente lida com essa realidade de manipulação ostensiva por parte dos nossos inimigos, o que a gente faz na maior parte das vezes? A gente tende a se acomodar a essa realidade. Se esquecer de quem nós somos. Se esquecer de que nós somos cristãos. E, mediante a isso, o que é imprescindível é nós reafirmarmos o cristianismo. E reafirmarmos um cristianismo livre das amarras
da modernidade, deste mundo contemporâneo no qual nós estamos inseridos. E a minha página, a Wordune Brasil, ela procura fazer isso a partir de uma hermenêutica social, né, para ler a cultura, que tem como base a filosofia do Dr. Cornelius Van Til. O Dr. Cornelius Van Til foi um homem de Deus que procurou desenvolver uma filosofia completamente amparada nas escrituras, confessional, tanto que ele desenvolveu seu pensamento a partir da Confissão de Fé de Westminster. Eu sou um presbiteriano, então vejo muito valor no que Van Til desenvolveu. E apenas com uma cosmovisão, com uma visão de mundo cristão, é possível você resistir a isso. Se você não tem essa base, você muito facilmente será levado pela manipulação, que hoje não é menos intensa que a que esse imperador que a Rebeca mencionou fez com os seus inimigos. Nós temos que parar de ser uma igreja domesticada. O problema da igreja de hoje é que ela foi domesticada pelo mundo. Ela aprendeu a falar como o mundo, a se portar como o mundo, a consumir as mesmas coisas que o mundo consome. E é aí que mora o perigo. O ponto principal para não cair na armadilha da manipulação é não ser passivo diante do consumo de mídia. Seria, de certa forma, confrontar aquele produto cultural. Assim como em uma conversa nós podemos retrucar com outra pessoa, mostrando o erro dela, assim também nós devemos lidar com os nossos consumos de mídia, não sendo passivos, mas sendo ativos em pontuar os erros. Um segundo ponto essencial é para o cristão estar firme para que... Exatamente, a Rebeca está completamente correta nesse ponto. E é justamente para ser alguém ativo no questionamento, você precisa ter uma base cosmovisional. E eu sei que Van Til é difícil para muitas pessoas, tá? Antes que alguém comente isso, né, reclame disso. É por isso que na Wordune Brasil a gente tem uma lista de livros com vários níveis para você acessar, para você realmente estudar. Porque só assim você consegue colocar em prática esse ato de questionar. Gabriel, você não diz que a Bíblia é suficiente, ela é suficiente, mas não significa que você não tenha que desenvolver as suas habilidades de raciocínio que foram dadas por Deus. A própria Confissão de Fé de Westminster diz que a palavra de Deus ela é suficiente para tudo que toca a salvação e santificação. E toda a vida humana, ela deve ser santificada. Então, santificação não é somente um negócio individual, ele é um negócio também coletivo. E como que você aplica isso na sociedade hoje? Na maneira como a gente se expressa, a gente fala, nas categorias de hoje? Tendo uma base cosmovisional. E tem vários livros que você pode ler, e é importantíssimo que você leia esses livros para você se consolidar em um conhecimento de como proceder de maneira mais combativa e menos passiva diante da cultura moderna. Que o mundo não molde a sua imaginação. Porque a menos que nós impeçamos as tentativas do mundo de discipular a nossa imaginação, aquilo que o mundo dita irá impactar as imagens que criaremos na nossa mente. De forma prática, isso significa que se algum filme ou série, ou seja, qual for o produto cultural, colocar alguma cena que celebra o pecado, nós, enquanto crentes, temos a responsabilidade de parar de assistir aquilo. Porque ainda que nós passemos a cena ou depois falemos que ela foi desnecessária, ainda assim ela terá entrado na nossa mente e moldado a nossa imaginação. E não fisicamente interromper aquilo vai causar em nós a complacência. Então, guarda isso aqui. Zelar e guardar a nossa imaginação é um dever cristão. Porque, por um lado, nós podemos dizer com Lewis que muito da vida cristã requer uma imaginação, uma vez que ela molda a nossa ação. Pensar e enxergar em nossa mente aquilo que está prometido na palavra de Deus molda a nossa ação para que nós trabalhemos em prol do reino de Deus. Mas a incredulidade nos faz não meditar nas grandiosas promessas de Deus e, consequentemente, criará uma inação por nossa parte.
Se consumirmos apenas aquilo que descrentes produzem, a nossa imaginação criará um impacto na nossa ação de complacência e preguiça de cumprir aquilo que Deus nos chama a fazer. Mas se aquilo que nós consumimos glorifica a Deus e edifica a nossa fé, nós estaremos discipulando a nossa imaginação com aquilo que nos leva a uma ação piedosa. Rapidinho, já Comentário, mas antes de entrar no comentário, eu vou fazer uma observação aqui, que é a seguinte: sobre o ponto da disciplina. Disciplina é uma coisa fundamental e que as pessoas perderam de vista. Hoje em dia, mediante a pregação da hipergraça, em nenhuma igreja, praticamente você escuta que o cristão tem que ser disciplinado. Você vê mais disciplina em determinados lugares do mundo do que na igreja. Você vê coaches falando de disciplina. Você vai se alistar no exército, lá você é obrigado a ter disciplina. Você vai para uma faculdade, você tem que ser disciplina para você passar. Agora, a igreja se tornou um clube de pessoas inúteis, na maior parte das vezes. Pessoas que, além de não produzirem nada, acham que não têm o dever de se disciplinarem em todas as áreas da vida. Na oração, na devoção cristã, na leitura bíblica, na santificação, na mortificação da carne. Se você é inclinado a pecar com determinados conteúdos, você tem que parar de assistir. Se você só assiste coisas pecaminosas, você tem que parar de assistir. Você tem que se disciplinar. Cadê a cruz cristã? Hoje não existe mais o leve a sua cruz. O leve a sua cruz parece que foi abolido da Bíblia. Nós, enquanto cristãos, nós temos que pagar o preço de seguir a Cristo. A salvação é de graça, mas seguir a Cristo tem um preço a ser pago. Você tem que negar a si próprio, você tem que entrar pela porta estreita. O fato de eu ser pós-milenista, eu tenho uma perspectiva gloriosa do futuro, otimista, não significa que ser cristão é fácil, especialmente num tempo tenebroso como esse em que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo tenebroso, meus amados irmãos, um tempo de trevas. E numa época de trevas, o cristão precisa se disciplinar. A igreja primitiva viveu tempos tenebrosos. E como que o cristianismo sobreviveu? A igreja, ela negou aquilo. Ela criou mártires. Cristãos deram a sua vida. Não temeram. Mas os cristãos hoje, eles são covardes também. Eles são os bananas, na maior parte das vezes. Eles aceitam tudo. Eles não questionam nada. Eu vejo, às vezes, na minha página, né, algumas pessoas interagem comigo, perguntam como que eu lido com isso aqui, como que eu lido com aquilo ali. E eu percebo que nos debates, por exemplo, com ateus, vou trazer aqui o ateísmo porque é normalmente o que as pessoas acham que é a coisa mais perigosa a se lidar. Você vê que os ateus falam coisas e as pessoas simplesmente aceitam e tentam retrucar com alguma outra evidência, né? Partindo dos mesmos pressupostos que o ateu. Isso está errado. Você, diante de um debate com um não cristão, uma discussão com um não cristão, você tem que saber perguntar qual é o fundamento da fé dele, qual é o fundamento do pensamento dele, de onde que as coisas que ele está falando possuem uma base ontológica, uma base epistemológica. Você tem que aprender a questionar. Hoje em dia, o problema da gente é que a gente aceita tudo. A igreja, ela está aceitando tudo. Ela está aceitando essa cultura dominante e se acomodando a ela para atrair mais gente. Tem cedido ao pragmatismo, que é uma coisa lamentável. Vou prosseguir aqui. Aqui é uma propaganda que ela faz, né? Ela fala da questão do... Quer dizer, propaganda não. Ela fala da questão dos seguidores dela, né? Que não são inscritos e tal. Diga-se de passagem, eu aproveito para dizer, se você não é inscrito, se inscreva aí. Eu vivo esquecendo de pedir isso. E ative as notificações. Se você já ativou, garanta que elas estão acionadas, porque me parece que algumas pessoas elas ativam e o negócio não funciona. Mas vamos seguir aqui. Vou passar dessa parte aqui. E é por isso que hoje eu quero aproveitar para te recomendar uma plataforma e aplicativo chamado Eden Plus. Na Eden Plus você tem acesso a audiobooks, cursos maravilhosos, documentários, filmes, desenhos animados, histórias dramatizadas para crianças e muito mais. Olha só que legal. Muita gente vive me perguntando, não tem plataforma para você assistir conteúdo cristão? Cristãos não produzem nada como o Brasil Paralelo, como
Netflix, como a Amazon Prime. Olha aí a iniciativa que a Rebeca está trazendo. É uma iniciativa louvável, ela está aqui fazendo uma propaganda dessa plataforma, que eu já ouvi falar também. Alguns irmãos já entraram em contato comigo, me falaram para divulgar. E, assim, eu nunca consumi essa plataforma, mas são irmãos piedosos, irmãos sérios. E a Rebeca também faz um trabalho muito sério. Então, eu aproveito aqui para ratificar a importância de nós nos engajarmos com iniciativas como essa. Então, você que está preocupado com o que seu filho está assistindo, ou está preocupado com os próprios conteúdos que você tem acesso mediante Netflix, Amazon Prime, olha aí, uma plataforma de streaming cristã que não impõe nenhum risco à sua fé, diferente da Brasil Paralelo, que é uma plataforma conservadora que faz uma propaganda pelo papismo e tenta fazer com que pessoas entendam o papismo como forma superior de cristianismo, única forma verdadeira de cristianismo. E nós, muitas vezes, sem entender como alguns têm sido corajosos nesse tempo, permanecemos, né, consumindo bobagem, consumindo porcaria e nos deixando influenciar por toda essa verborreia, toda essa falácia, todo esse engano, o que, como a gente já abordou ao longo desse vídeo, só corrompe a nossa fé. Vamos ver o que mais essa plataforma tem. Agora eu fiquei curioso. Vou deixar ela falar aqui. Que eu tive a alegria de gravar. E o que eu amo nessa plataforma é o fato de que todos os conteúdos são projetados para edificar você e a sua família com aquilo que é realmente confiável e seguro. Eu, pessoalmente, já estou aproveitando muito conteúdo edificante com uma tranquilidade abençoada de saber que eu só vou encontrar ali aquilo que vai realmente edificar a minha fé e me ajudar a me parecer mais com o Senhor Jesus. E eu vou fazer um tour para você dar uma olhada. Então, quando você entra aqui na Eden Plus, você já encontra bastante conteúdo. Então, logo no início, você vê as séries e os cursos, aí o curso Fé em Tripas, e também vários outros. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E vários audiobooks maravilhosos, sensacionais, de vários que eu já indiquei aqui no canal antes. E também aqui o curso Descomprometidos, que de certa forma te mostra a situação dos jovens de hoje e como que perder de vista a verdade absoluta, a verdade de Deus realmente faz com que aquilo que a gente lê em Romanos 1 fique muito claro. Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos. Então é muito interessante de ler. Aqui embaixo tem alguns spoilers, inclusive um spoiler do Fé em Tripas. Se você quiser ver mais, depois você entra aí. Quando você clica aqui na parte de assistir, você já encontra filmes e documentários. Eu gosto muito desse filme de Lutero. Ele é um clássico. Tá explicando como é que funciona a plataforma. Aqui o documentário Lógica em Chamas sobre a vida do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele foi médico da Rainha Elizabeth e abriu mão de tudo para se tornar pastor. É uma história muito encorajadora. Aqui entrevista tanto pastores como Paul Washer, John MacArthur e também as filhas dele, então fica uma coisa bem legal de assistir. Aqui os cursos tem o de apologética, que é muito legal, com o Dr. Rod Balcom. A gente tem muitas pregações dele aqui no canal, ele é muito bom. E também a série de documentários Como Viveremos. Esse daqui é essencial, porque ele vai fazer um detox de tudo aquilo que muitas vezes a gente aprendeu errado. Ele vai trazer uma perspectiva bíblica da história. Então, a era romana, a era medieval, o renascimento, a reforma, era das revoluções, era científica, era da não razão, era da fragmentação, era da paz pessoal e afluência, escolhas finais. É muito. Isso aí é fundamental, tanto para contrapor as noções normais que a gente vê espalhadas por aí pelas universidades, pelas escolas, pelo mainstream, quanto para contrapor o que a Brasil Paralelo tem feito. A Brasil Paralelo e os olavistas, os papistas, que têm também trazido perspectivas revisionistas sobre o passado. Todas em prol de um catolicismo que, se existiu, já não existe há décadas. Logo, é muito legal essa plataforma. Eu nunca consumi conteúdo dela, estou fazendo uma propaganda aqui de graça, né, de coração mesmo, porque eu admiro esse tipo de iniciativa. Vou colocar o link para você ter acesso a ela aqui na descrição do meu vídeo. Vamos ver o que mais que ela tem. Muito bom. Contemple seu Deus traz um pouco de história da igreja com aplicações para a nossa vida cristã. É muito bom. Outro que eu amo é esse daqui, o Transformados, que é como se fosse um reality show de aconselhamento bíblico. Então, pessoas reais chegam com problemas reais e são aconselhadas. Para quem gosta de Big Brother. É muito impactante. Esse primeiro já é muito legal, falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Vale a pena assistir. O curso Vida é Melhor. Eu amo esse curso,
porque ele fala como argumentar a favor da vida contra o aborto. E eu lembro que eu tinha assistido algumas aulas dele, a Eden já tinha disponibilizado ele antes, e não tinha passado acho que nem uma semana. Eu cheguei na faculdade e estava tendo uma palestra sobre aborto e eu consegui botar quase todo esse curso aqui na prática. Foi uma bênção ter assistido essas aulas, porque elas me abençoaram muito para conseguir realmente defender a posição bíblica ali de uma forma que estivesse bem clara, de uma forma com que ficasse um argumento bem sintetizado, bem lógico para as pessoas poderem entender. Então, é muito boa esse curso. E aqui, quando você entra em ouvir, tem todos os audiobooks da Eden, vários que vocês já me viram indicando. Então, é muito bom porque você consegue aproveitar vários conteúdos, sejam leituras rápidas ou leituras maiores. Também você pode escolher por autor. É muito bom. Eu fiquei muito empolgada de poder agora ouvir os livros, seja quando eu estivesse lavando a louça ou fazendo alguma coisa assim, dirigindo. Você pode ouvir livros que realmente vão te abençoar e te edificar, o que é maravilhoso. E na área Kids, eu acho muito lindo como que tá ficando, porque tem um desenho animado sobre a história de Martinho Lutero. É muito bom. Também aqui sobre o Jim Elliot, o marido da Elizabeth Elliot, aparece ela também. O Eric Liddell, que tem uma história muito impactante sobre como que ele se tornou um missionário na China, mas que ele também correu nas Olimpíadas de Paris muitos anos atrás e ele não violou o dia do Senhor. Ele escolheu outro dia para correr, mesmo que fosse uma prova olímpica mais difícil. Aqui conta a história toda certinho, eu sei que pode ter ficado um pouco complicado. E também a história do John Bunyan, que quem escreveu o livro O Peregrino, conta as dificuldades que ele passou, conta como que ele escreveu o livro, então é bem legal. E tem mais outros chegando aí. Aqui nessa parte de histórias curtas é muito legal, porque essas histórias são muito edificantes, porque à medida que você vai ouvindo, você vai vendo que várias delas são alegorias da vida cristã. Duas que eu gostei muito foi A Velha Casa de Sunken Hollow, que fala sobre a santificação, como que Cristo pega o nosso coração, que era como se fosse uma casa velha, cheio de hóspedes que só sabiam falar sobre ira, inveja e várias coisas desse tipo, e como que Cristo troca os hóspedes do nosso coração. Bacana, lembra muito o Guerra Santa de John Bunyan, essa abordagem aí. Guerra Santa é um livro que está até na minha prateleira, muito interessante. Então a gente vê que é muito conteúdo. E alguns de vocês podem pensar, ainda é pouca coisa se comparado com a Netflix, com a Amazon Prime, mas vamos financiar esse tipo de conteúdo. Vamos procurar impulsionar isso, porque com o tempo a plataforma só vai se robustecendo. Com o tempo a gente pode ter uma concorrência benéfica de streamings cristãos. Vocês já pensaram nisso? Seria perfeito. Mas para a gente começar com essa transformação, é necessário a gente começar a colocar nosso bolso para financiar o crescimento do reino de Deus. E você paga uma plataforma dessa, você está financiando o crescimento do reino de Deus. Então eu vou de verdade colocar o link aqui na descrição dessa plataforma. Apoio completamente essa iniciativa por parte da Rebeca, por parte daqueles que têm se engajado com essa plataforma. Eu não vou me estender muito mais, até porque ela já está acabando, mas dá para a gente ver que a plataforma ela trabalha com muito conteúdo legal. E eu peço que você que chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Muita gente vive me perguntando que plataforma que eu vou consumir, se meus filhos querem assistir alguma coisa. Tá aí uma resposta muito melhor do que a Brasil Paralelo, que alguns reivindicaram aí como opção, sem saber que estão trazendo um cavalo de Troia para as suas casas. É isso, meus amados irmãos. Um forte abraço a todos. Vou deixar aqui um like no vídeo da Rebeca. Já deixei, na verdade, né? E deixarei o vídeo dela também aqui na descrição para vocês darem uma força, passarem por lá, darem um like e compartilhar. É isso, minha gente. Tchau, tchau. Até a próxima.